E aí, irmã de tradição? Dia de aprendemos várias curiosidades a mais no nosso assunto. E com isso aí, vamos para o nosso estudo de hoje. Rola a vinheta. Hoje, terça-feira, dia 12 de novembro, de nosso make-off e nossas curiosidades dos bastidores da mídia e da história de Neemias. E com isso aí vamos para o nosso primeiro ponto, primeira curiosidade. O primeiro ponto é sobre Neemias, o nosso principal personagem. Nosso principal personagem na nossa lição, Neemias, um homem de oração. Então, Neemias, o nome Neemias significa, sabe o que? Yahweh confortou. E o que significa? Deus confortou. Tem tudo a ver com Neemias. Neemias ficou triste, fez oração, mas que vamos estar durante a próxima semana e as outras. Vamos escutar que Neemias foi totalmente recompensado, foi confortado por Deus. Porque Yahweh em hebraico significa Deus. E depois que Neemias soube da notícia, Neemias ficou profundamente agitado. Ele ficou tenso quando soube da situação do seu povo. Que o povo estava sofrendo, as muralhas estavam em ruínas, os portões da cidade estavam quebrados, etc. Então, toda aquela humilhação e Neemias ficou agitado. A Bíblia diz que no versículo 4 que ele chorou de tristeza. Ele chorou e lamentou, porque estava muito triste, ele estava crescendo com aquilo. Neemias é um dos muitos exemplos de judeus exilados que alcançaram posições de influência e trabalharam pelos interesses do seu povo. Sim, Neemias, é muito interessante falar em Neemias, porque Neemias tinha um alto cargo. Não era qualquer um que chegava ali, tipo copeiro do rei. De ser um próprio amigo do rei, E Neemias participou do exílio babilônico. Ele foi um dos remanescentes do exílio. Entendeu? É muito interessante o tanto que Neemias sofreu para chegar àquele ponto, para ser o copeiro do rei. E mesmo assim largou seu lugar de conforto e procurou lugar para restabelecer o povo judeu. Que vamos falar durante a semana. Vamos falar sobre a solução. A situação era crítica. E Neemias sabia que Jerusalém estava em ruínas. Jerusalém estava em vergonha total. Neemias sabia disso. Mas Neemias sabia também que o único jeito para isso acabar era ele falar com o próprio rei Artaxerxes, que era o rei da época, E Neemias fez isso, Porque ele estava convencido de que ele mesmo ia falar com o rei sobre o respeito de Jerusalém e também fazer algo para que o povo judeu ficasse num lugar melhor, no alto ponto, porque esse povo era o povo de Deus. E com isso aí vamos para o nosso segundo ponto. O segundo ponto são sobre as curiosidades adicionais. São 3. É interessante notarmos que o autor do livro era o filho de Acalias, que era o governador da Judéia. O autor do livro de Neemias, No comecinho de Neemias fala, no versículo 1, fala que o autor do livro era filho de Acalias, que era o governador da Judéia naquele tempo. E aí vamos adiante, na Bíblia fala que tem um resgate divino mencionado na oração de Neemias. Mas o que isso significa? Isso significa o livramento do Egito, porque lembra lá no tempo de Moisés, que era o Egito que estava escravizando o povo judeu? Ele falou disso, e também é o cativeiro babilônico. Porque Deus livrou o povo, até aquele tempo, 2 ocasiões, de 2 povos. Foram os egípcios e os babilônicos. Deus o livrou. Aí Neemias relembra, falando sobre o resgate divino, relembra para Deus e para que agora o povo se arrependa, purificar os seus pecados e ser um povo de Deus novamente. Agora vamos para a palavra irmãos. Curiosidade bem bacana. Por quê? A palavra irmãos
em hebraico, ela é utilizada com mais frequências para familiares distantes do que para irmãos de sangue. É igual como nós, nossa própria igreja, né? Falamos com nossos amigos da igreja, nós falamos irmãos. Isso é muito comum, porque nós pegamos isso do povo hebreu, para chamar todos irmãos, porque todos nós somos irmãos. Irmãos e filhos de Deus. Nós somos. Por isso temos que chamar cada um de irmãos. Nós somos irmãos. Mas deve notarmos que no versículos 2 e 3 entra um personagem chamado Anani. Anani e outros homens, né, que mandaram mensagem para Neemias, falando que a situação estava crítica, Jerusalém estava destruída, estava tentando se reedificar, mas era difícil. E Anani, no livro de Neemias, nos versículos 2 e 3, a Bíblia fala que Anani era um dos irmãos de Neemias. Mas, para pararmos a pensar, Anani era um irmão de sangue do próprio Neemias, e não irmão de fora, né? Tipo, podemos falar de fora, ser da família, né? Mas podemos achar que Anani era irmão de Neemias. Por quê? Porque depois fala que Anani e alguns homens, porque senão ia colocar todos em plural. Anani e os homens falaram só irmãos, né? Isso que parece que notarmos. Os irmãos. Então, irmãos, vamos lá para a nossa oração de hoje. Finalizando nossa lição de terça-feira, nosso make-off, falamos aí sobre algumas curiosidades da história de Neemias, do começo da história de Neemias. E com isso aí, vamos para a nossa oração de hoje, e eu espero você amanhã, no nosso próximo vídeo. Senhor, agradeço por mais um dia abençoado, temos aprendido bastante sobre algumas curiosidades, que venham ser confortados, assim como o próprio nome Neemias diz, que o Senhor, Yahweh, conforta, porque o Senhor age com cada um de nós. Eu peço e agradeço com Jesus. Amém.